No Brasil, o avanço do crime organizado desafia constantemente as estruturas de segurança pública, impondo uma série de questões complexas, como a interferência política afeta a eficácia das operações policiais. Quais as estratégias poderiam ajudar a vencer esta guerra? Quais são os principais desafios institucionais que o país enfrenta para desenvolver um sistema de segurança mais integrado e eficiente? Sobre este tema, o Strike de hoje recebe José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública e também coronel da Reserva da Polícia Militar. Muito obrigada por nos receber, por nos aceitar este convite, coronel. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de debater esse problema que é muito complexo, realmente, Paulo. Bom, para a gente começar, queria entender primeiro a sua visão, como que essa estrutura e essas operações do crime organizado no Brasil evoluíram aí nas últimas décadas e quais são, talvez ali, os principais fatores que contribuíram de fato para a gente ver este aumento da criminalidade? Olha, todo tipo de crime, e o crime organizado principalmente, ele cresce na medida que as autoridades dão espaço com a sua ineficiência, ou desinteresse, os seus próprios problemas institucionais. E isso a gente vem percebendo no Brasil. Nós temos uma organização criminosa do Rio de Janeiro que, de repente, está comandando praticamente as operações criminosas da região amazônica, que é o Comando Vermelho. Então, foi se irradiando pelo país. E outra organização, uma grande organização que começou aqui em São Paulo, as duas começaram em presídios, à medida que o espaço foi se abrindo pela ineficiência das autoridades, interesse, incompetência, etc., elas foram crescendo, foram se alastrando. Essa organização, PCC, no caso de São Paulo, acabou tendo um enfrentamento com as forças policiais de São Paulo. O enfrentamento, a resposta da polícia, uma polícia muito poderosa de São Paulo, foi muito dura e eles acabaram saindo por outros estados. Estão lá no Ceará, disputam com o Comando Vermelho, na região amazônica também, se espalharam. E nós percebemos que as forças policiais federais não cuidaram do problema que constitui basicamente duas grandes incumbências das forças federais. Que os principais insumos, ou que eu chamo de combustível, que dá poder à máquina criminosa, aqui as grandes máquinas, nós temos duas grandes, mas nós temos mais de 70 facções operando pelo país. Conflitos, dissensões, franquias que vão acontecendo. Mas o combustível vem das fronteiras. Nós temos, então, grandes aportes de drogas, maconha, que é o de menor valor, mas, enfim, vem pelo Paraguai principalmente, e os países que produzem a cocaína, que esse tem um grande valor agregado e constitui, inclusive, um produto interessante para as facções trabalhar internamente, mas também exportar para outros países, como acontece hoje. E nós percebemos que essa incumbência federal de cuidar da entrada pelas fronteiras, ela foi muito descuidada. Que a União, por muito tempo, há décadas, vem lavando as mãos dizendo que o problema de segurança pública é o problema das polícias estaduais, que de fato controla as ruas dos estados, das cidades todas. Só que esses produtos, quando entram, deviam ter sido, de alguma maneira, cuidados, administrados pelas forças federais, inclusive as Forças Armadas, que num raio de 150 quilômetros tem um poder de polícia nas proximidades das fronteiras. A Marinha tem todas as águas marítimas e dos rios, ela tem poder de agir como polícia. E a Polícia Federal, obviamente, tem um papel muito importante nisso. Depois que esses produtos entram, quando eles começam a andar pelo país, eles se tornam também incumbência federal. Afinal de contas, se o produto passou pela fronteira, saiu lá do Uruguai, do Paraguai, entrando pelo Rio Grande do Sul, Mato Grosso, e começa a ir até Fortaleza, esse é um problema da Polícia Federal. Se as facções vão se desdobrando pelos territórios, avançam de um estado para outro, é uma incumbência federal. Se grande parte do produto dessas ações criminosas rende em dinheiro, esse dinheiro é lavado depois, como lavado? É aplicado em operações comerciais onde esse dinheiro é disfarçado. Pode ser na construção civil, em rede de postos de gasolina, tem um conjunto grande de áreas que eles investem, e aí também é uma incumbência federal de fazer a análise dos ativos que vieram de origem criminosa. Então nós estamos percebendo que muitas organizações, nós estamos aí com um fato ocorrido nesta semana, de 2 fugitivos do sistema federal de prisões, que são apenas 5 prisões, com pouquíssimos presos, com muitos agentes para cuidar deles, no entanto fugiram 2.
e agora eles estão querendo mostrar serviço, afinal de contas, conseguimos capturar os fugitivos depois de 51 dias, mas eles mal disfarçam as dificuldades do gerenciamento das forças federais no crime organizado. Mas isso para dizer o seguinte, no nosso dia a dia, até onde o crime organizado impacta a vida do cidadão? Na verdade, muito pouco, à exceção de Rio de Janeiro, onde tem 3 facções em guerra permanente. Só na favela do Complexo da Maré, são 140 mil habitantes, tem 3 facções brigando. E tem um batalhão da PM lá que faz confronto com as 3. E os cidadãos no meio desse tiro cruzado. Mas, de maneira geral, aqui em São Paulo, nós temos registrados, no ano 2022, 2.600.000 registros criminais durante o ano todo. Como tem muita gente que não faz o registro do crime que sofreu, né, um furto, um roubo, nós podemos estimar mais de 3 milhões de ocorrências criminosas só no estado de São Paulo durante um ano. Quanto disso está ligado ao crime organizado? Eu diria para você que nem 5%. Nós tivemos 500 mil de celulares roubados por ano aqui em São Paulo. O crime organizado está preocupado em roubar celular na esquina? Claro que não. Então, nós temos um problema de crime organizado, sim, afeta muitas regiões, caso do Rio de Janeiro, está afetando muito o problema da violência na Amazônia, mas no dia a dia das grandes cidades é o crime desorganizado que impõe um grande desafio para o desassossego da população. Você trouxe muitos pontos interessantes para a gente se aprofundar mais. Eu queria entender aqui, para tentar detalhar um pouco mais, de que maneira toda a interferência política e partidária, ela impacta diretamente a eficácia deste combate, até mesmo das forças ali policiais ao combate do crime. Depois vou até me aprofundar mais, né, em relação não só ao crime ali organizado, o crime como um todo, mas como de fato, quais medidas elas poderiam tentar mitigar essa realidade? Hoje existe um grande debate político a respeito da quantidade de presos que nós temos no sistema, em torno de 800 mil presos. É um número razoável pelo tamanho do país e os problemas de criminalidade que nós temos. De fato, há um contingente muito grande que foram presos com pequenas quantidades de drogas, se tornaram traficantes. A legislação muito dura com relação ao tráfico, e é um grande problema. E o Supremo está discutindo qual é a quantidade que pode ser julgado como traficante ou uso pessoal de drogas, que é um outro debate. Mas o que nós observamos de maneira geral é que há um debate, sim, vamos colocar leis mais duras. Nós sabemos que leis mais duras não são suficientes para isso. E vale aquela velha ideia, não é a dureza da lei, o tamanho da pena que assusta o bandido, mas é a possibilidade dele ir para a cadeia. Significa a eficiência policial, mas significa também o instrumental que os juízes têm para botar alguém na cadeia. Qualquer um que vai para a cadeia, eu recebi ontem no WhatsApp um caso de uma prisão em Minas Gerais, de um assaltante, estava assaltando uma loja, foi preso, 60 vezes preso. Isso que nós chamamos de impunidade. Para a gente melhorar isso, tem que mexer nas leis, e os governadores recentemente levaram uma proposta ao ministro da Justiça, levaram também ao Congresso, para que se modifique a apreciação de indivíduos que têm um índice de incidência muito grande. Porque esse indivíduo que assaltou 60 vezes, ele chega no juiz, ele é réu primário, porque ele não foi condenado ainda nenhuma vez. Ou foi condenado, mas está em recurso. Só depois que existe uma condenação em definitivo, que não tem mais recurso, ele deixa de ser primário. Ele não é primário, o juiz vai determinar que ele vai esperar o julgamento dos próximos crimes preso. Então, a proposta é que o indivíduo que está em alta dose de reincidência criminal, mesmo não tendo sido condenado, que o juiz imediatamente determina a prisão provisória dele para aguardar o julgamento preso, né? E vai em liberdade e vai continuar. Essa é uma questão que vai para o debate do Congresso. Como melhorar as ferramentas dissuasórias de intimidação dos criminosos atuais e futuros. Isso faz parte do sistema de controle social, de controle de crimes. Ferramentas modernas, adequadas. Nós estamos com um outro problema ainda, que houve uma grande mobilização do Congresso em relação àquelas tais saidinhas de presos, né, de condenados. Os presos um dia vão sair. Pouca gente sabe, só no estado de São Paulo, saem por mês 10 mil presos do sistema prisional, que são cerca de 200 mil presos em 170 presídios. Eles saem e ganharam a liberdade.
A progressão de pena. Aqui no Brasil, se você for condenado a 60 anos, não existe isso, é claro, o limite é 30, você vai cumprir apenas um sexto. Se tiver bom comportamento, todo mundo fica quietinho, não tem como ser malzinho ali dentro, a não ser alguns poucos, e volta para as ruas. Então, essa é uma das questões que mobiliza também o Congresso, os políticos. Mas existe uma outra participação política menos nobre, como nós vimos no Rio de Janeiro, que é a participação de políticos com atividade criminosa explícita mais organizada, como as milícias, por exemplo, que são estruturas comandadas geralmente por policiais da baixa hierarquia da polícia, e eles acabam dominando territórios. 40% do território da cidade do Rio de Janeiro está sob influência, comando, governo paralelo de milícias. Lógico, ali tem potencial de votos. Toda essa estrutura de milícias, que hoje afeta aí em torno de 2 milhões de habitantes do Rio, vai ser um cabo eleitoral para muitos políticos. Então, há interesses nisso. E esses interesses, inclusive, levaram, está ainda em fase de investigação, mas levaram até a prisão de um deputado federal do Rio de Janeiro, um membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, que foi deputado, é um político também conhecido no Rio de Janeiro, pelo envolvimento com a morte da Marielle, por interesse de uma área de milícias que esses políticos queriam para fazer seus empreendimentos imobiliários. E a Marielle queria fazer lá habitações populares. Ela se tornou inconveniente e mandaram matá-la, como se fosse um objeto a ser descartado. Esse é o pior lado do envolvimento político com o crime. E Rio de Janeiro é um caso dramático, porque nós já tivemos, acho que, 5 governadores que já foram presos. Membros do Tribunal de Contas também foram vários. A gente vai perdendo a conta das quantidades, tamanhos que são. Isso mostra que a esfera política, o político mais conhecido é o Sérgio Cabral, como eles também se envolvem com crime no Rio de Janeiro. E tem um detalhe interessante também, Paulo, um grande estudioso de violência internacional da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, o nome dele é Manuel Eisner. Ele fez pesquisa sobre os países mais violentos. Tem uma série de características que são típicas de países muito violentos. Uma delas, alta taxa de corrupção. Ela se torna um exemplo de que vale a pena cometer crimes. Essa situação específica no Rio de Janeiro é muito crônica, né? Inclusive, fui repórter, trabalhei muitos anos lá, acompanhei muito de perto grandes coberturas em relação a toda essa situação, como você falou, das milícias, enfim, como um todo. Mas neste caso específico de Marielle, né, que reforça, acho que fica muito reforçando o envolvimento aí dos membros da força policial em atividades criminosas, quais seriam as estratégias que possam, né, ser implementadas para tentar combater indivíduos como estes, embora deveriam ali proteger a sociedade, utilizam deste aparato policial em benefício do crime? Tem um ponto importante que você mencionou. A função da polícia é proteção da sociedade, não é caçar bandidos. Tem uma noção muito errada que a função da polícia é como sair caçando o pernilongo da dengue. Não é assim, né? Então, esse trabalho de proteção, muitas vezes, infelizmente, ele é desvirtuado por 2 ramos do desvirtuamento da força policial. E essa força policial não pertence aos policiais, é o braço de força do Estado, né? Uma delas, obviamente, é o excesso do uso da força, que é muita força do Estado. O Estado tem um poder de força máxima, que é matar alguém através dos seus funcionários. E por isso ele precisa gerir isso com extremo cuidado, extrema austeridade. É necessário cuidar muito dessa parte da contenção do uso da força policial. Matar alguém deve ser uma coisa desastrosa a ser evitada pelas forças policiais, a não ser em último caso. Não pode ser banalizado, não pode ser elogiado uma ação em que pessoas morreram, ainda que criminosas. Esse é um ponto. Um outro desvio extremamente grave e ruim é realmente o desvio da corrupção. Eu vender a proteção que era para a sociedade para criminosos. Nesse caso da Marielle, nós percebemos que o chefe da Polícia Civil, né, está preso, e ele acabou criando uma estrutura de proteção aos criminosos que mataram a vereadora, a política, a Marielle. Então, esses desvios são preocupações permanentes. Eu fui em 5 ou 6 congressos de chefe de polícia, uma entidade muito grande, muito poderosa dos Estados Unidos, e esse era um tema recorrente, né? Esses 2, na verdade. O controle do uso da força pelos policiais é um controle permanente,
e o desvio da corrupção. E a corrupção não é só pegar dinheiro de cidadãos, mas pior, é pegar levar benefícios para criminosos para não enquadrá-los. Existe, de fato, um conflito de interesse, muitas vezes entre políticos e segurança pública. Você até chegou a comentar agora, né, na primeira resposta, o quanto importante também seria termos políticas nacionais para combate. Muitas vezes fica, né, as pessoas têm essa percepção que o dever é só dos estados, mas a gente nunca viu uma política de segurança nacional, muitas vezes até mesmo como a gente vê em outras áreas. Saúde tem tido um aperfeiçoamento, educação, apesar de a gente ainda ter rankings muito ruins ali no aprendizado, mas ainda assim tem um olhar para a segurança pública. A sensação que a gente tem é que ela fica de lado. E isso não é especificamente deste governo, acho que vem se arrastando há muitas décadas. Você aponta um fato realmente muito importante. Quando nós falamos uma política pública, significa dizer que foi identificado um grave problema de interesse da sociedade, de interesse do país, e vamos ver como reduzir esse problema, se não eliminá-lo. Nós não vamos eliminar o crime, obviamente, mas como controlar isso, levar a um nível de ser suportado pela sociedade, um nível mais baixo. Então, esse instrumental todo, que são as polícias federais, polícias estaduais, é justamente para reduzir, para conter os crimes, conter a desordem, reduzir o medo, uma forma de cooperar com a qualidade de vida da sociedade. Então, identifica o problema, quais são os recursos, quais as estratégias, como fazer para esse recurso afetar o problema. E nós percebemos realmente que, como os governos sucessivamente foram lavando as mãos e colocando o problema para os estados, que se ele assume essa coordenação, cada crise que ocorre num estado, ela cai no colo do governante federal, do presidente da República. E para evitar esse problema, até onde puder, ele evita acionar um plano nacional. Existe um bom plano nacional que está em vigor ainda, que não foi ainda derrotado, aí, eliminado de alguma maneira, não foi revogado, feito lá no governo Michel Temer. Ele está muito bem estruturado. Mas é coisa de um governo anterior, não costuma ser adotado pelo governo que sucede. Né? Parece que é começar do zero. Tem um papel importante para uma política nacional, uma direção nacional? Claro que tem. Nós temos, por exemplo, os estados do Norte e Nordeste. Estamos pegando desde o Amazonas, Rondônia até que não vai tão mal. Mas Pará e vai descendo. Piauí está razoável, mas o Nordeste como um todo está muito ruim. O índice de violência, medido principalmente pela quantidade de taxa de homicídios, melhor dizendo, chega a ser quase 3 vezes maior que o Sul-Sudeste. Então, os padrões de São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina estão menos de 10 mortes por 100 mil habitantes, que é um grande termômetro para medir índice de violência numa localidade. Mas depois nós temos ali Distrito Federal, Minas Gerais, então, Mato Grosso do Sul, vão indo bem. Mas a partir daí é um Deus nos acuda, o Nordeste especialmente. Para levar as soluções aqui do Sul-Sudeste para o Nordeste, isso pode ser feito através de treinamento, através de equipamento, através de tecnologias, tanto para o policiamento como para a investigação. Esse conjunto todo ele pode ser trabalhado por instâncias federais, como o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. Melhor ainda se tivéssemos um ministério próprio, como teve no curto momento ali no governo Temer, o Ministério da Segurança Pública, justamente pelo tamanho do desafio. Nós temos fronteiras, temos um desafio imenso da região amazônica, nós temos a droga passando, temos os crimes ambientais colossais que acontecem, temos todo o problema do crime organizado, todo o passeio das drogas. O Brasil hoje tem um grande protagonismo no mercado internacional da cocaína. Então, todo esse conjunto precisaria ter um ministério próprio, mas pelo menos ter um plano nacional funcionando para valer. E, por enquanto, nós não vimos isso nesse quase um ano e meio do governo atual. O que falta, coronel? Dinheiro, tecnologia ou vontade política? É tal da vontade política. Quando nós falamos vontade política, é assim, eu vou assumir isso com todo o custo que possa acontecer. Essa é a ideia de vontade política. Com todo o risco, posso ficar impopular. Então, nós percebemos, por exemplo, que muitos estados, São Paulo, infelizmente, está cometendo esse erro, de mostrar uma polícia musculosa. Vou combater o crime organizado, encher de tropas, trocar tiro. Você mata 80 pessoas em operações, isso é intolerável. Né? Mas o público aplaude isso. É um aplauso fácil. É um aplauso
que tem que ser lamentável. Porque para a pessoa que tem medo da violência, matou bandido, suposto bandido, é ótimo. Então todo mundo vai, governador de Goiás, fala, não, Goiás o bandido não cresce. Ou muda de lá, ou ele se muda, ou ele muda de lá. Não é assim que funciona. É necessário uma polícia responsável e competente. Só para dar um exemplo, nós vamos enfrentar o crime organizado com rota, com tropas especiais, camufladas. Todos os estados agora têm tropas camufladas. Ninguém quer fazer arroz com feijão do policiamento, que é o que efetivamente controla a violência nos estados. Mas aqui em São Paulo, nos últimos 3 anos e meio, o Ministério Público Estadual, ele teve uma orientação para enfrentar o crime. Ele tem um contingente, uns 80 PM, já tem muito tempo, que ajuda o Ministério Público nesse. Então, através do processo de inteligência, eles executaram mais de 500 operações, pouca gente fica sabendo. Executaram mais de 3.000 mandados de busca e apreensão em residências, em locais. Com isso, eles conseguiram passar à disposição da Justiça cerca de 700 imóveis que estavam com os criminosos. Apreenderam 70 toneladas de drogas, prenderam 240 milhões de reais que estavam com os criminosos, sem dar um tiro, sem matar ninguém. Essa diferença que a gente vê de se trabalhar a inteligência, e não é só a inteligência local do Estado, não é só o Ministério Público, a inteligência também da polícia é uma inteligência nacional que é necessária ser desenvolvida para dar resposta que não precisa ser necessariamente a resposta violenta, ainda que a violência aconteça. Nós sabemos que existe enorme quantidade de fuzis na mão dos criminosos no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, bem menos. O enfrentamento acaba acontecendo, mas é necessário limitar esse enfrentamento pelas ações de mais inteligência. Onde há mais inteligência, precisa menos força policial. De fato, quando você traz ali, né, que nem este erro específico em São Paulo, que traz, você falou até mesmo que o ideal aí não traz votos, não traz popularidade, e ao contrário, o que está sendo feito traz aplausos e traz agora essa questão da inteligência. O que seria, de fato, então, eficiente, que no seu ponto de vista não traria essa repercussão, estes aplausos? Qual seria ali, de fato, as medidas ou estes desafios que alguém, alguma hora, em algum momento, precisaria tomar e fazer para conseguir combater isso? Olha, nós tivemos um bom exemplo aqui em São Paulo, depois de um evento traumático que as novas gerações não conhecem, 1997, um evento chamado Favela Naval. Um grupo de policiais estava ali abordando pessoas, agredindo pessoas gratuitamente, e um policial faz um disparo de um veículo que estava ali e acaba matando uma pessoa. Aquilo foi muito traumático, uma severa crítica, uma barragem de crítica da imprensa, e a partir daí começou a acontecer uma mudança aqui na PM de São Paulo. Nós tivemos no início dos anos 2000 todo o sistema que se reorientou o trabalho policial para um trabalho com treinamento de maior profundidade, uma tecnologia que foi avançando. A PM de São Paulo hoje tem, junto com a Polícia de Nova York, são as duas mais desenvolvidas em tecnologia policial. Então, nós tivemos essa evolução de gestão, treinamento e tecnologia. E o que aconteceu? Nós tivemos uma redução de homicídios do ano 2000 para cá, em 22 anos, de 80%. Quer dizer, é um fenômeno extraordinário. A cidade de São Paulo foi quase 90%. O índice de homicídios de São Paulo é igual ao de Nova York, pouca gente se dá conta disso. Você vai em Santos, falou que Santos está dominado pelo crime organizado, o índice de homicídio de Santos é o mesmo de Copenhague, de Oslo, um índice abaixo da média da Europa. Então a polícia foi fazendo um trabalho importante aqui no estado de São Paulo. Então, o trabalho de modernizar a polícia, a sua gestão, capacitar os policiais, dar tecnologia adequada, isso leva a resultados. Claro, nós tivemos um crescimento, uma expansão do crime organizado aqui, mas essa narrativa de que o PCC domina toda a periferia de São Paulo, que ele domina todos os presídios, é uma narrativa falsa, é fraudulenta. Eu conversei longamente com um administrador do sistema penitenciário de São Paulo. Ele foi claro, aqui o PCC não manda em nenhuma unidade prisional. Todas as lideranças, pequenas, médias e grandes, foram sendo afastadas para 2 unidades prisionais. As outras estão pacificadas, tanto que não acontece nenhum problema grave no sistema prisional em São Paulo. Então, esse tipo de modelagem, eu vi polícia nos Estados Unidos, visitei umas 10 polícias nos Estados Unidos, na Europa, fiz trabalho na África do Sul. Esse trabalho de base da polícia, que hoje as polícias dos estados não querem dar o prestígio, inclusive em São Paulo,
ele que faz o controle dos problemas nas ruas. E por quê? Porque essa polícia que está no bairro, ela que dá a resposta mais rápida. Se alguém roubar um celular, se alguém ficar apreensivo com os indivíduos suspeitos na sua rua, liga o 190, a polícia chega em 5 minutos. Não é a rota que vai chegar. Não é o batalhão de operações especiais do Rio de Janeiro que vai chegar. É o batalhão que está ali no bairro. E essa capacidade de resposta rápida, de presença nas ruas, isso que faz o controle efetivo da criminalidade nas cidades. Não são os heróis de fardas especiais, de viaturas camufladas, que hoje está ganhando corpo nas polícias. Coronel, por que fica, né, essa sensação, então, na população? Você traz aí indicadores, números, comparando com países de primeiro mundo, similar, mas por que a população tem sempre essa sensação de que a criminalidade está vencendo essa guerra no Brasil? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes você faz um grande esforço, mas você percebe o seguinte: uma pesquisa recente do Datafolha pergunta à população: você tem medo de sair à noite? Medo da violência, obviamente. Você percebe que os indicadores, esse medo, no Nordeste e no Sudeste são exatamente os mesmos, em torno de 70% de medo. Só que a violência lá é quase 3 vezes maior do que aqui, não devia ser menos. Mas isso nos leva a uma situação interessante. Muitas pesquisas acabaram acontecendo, mostrando que a formação do medo não decorre exatamente da violência experimentada pela pessoa ou do seu círculo de relacionamento. 80%, aproximadamente, da formação do medo da violência, ela vem da mídia. Eu estava recentemente no estado de Tocantins, na cidade de Palmas, palestra na polícia militar de lá, e eu estava tomando café no hotel e eu vi o noticiário de São Paulo falando da violência aqui de São Paulo. E aquela violência que passa, aquela notícia, passa em todos os canais, passa no Jornal da Manhã, da tarde, da noite, amanhã volta a falar do problema. E o pessoal do Tocantins fica com medo dessa violência que aconteceu em São Paulo e Rio de Janeiro. Essa é uma experiência curiosa, porque a violência ela impacta muita gente. É difícil a gente reconhecer que nós vamos ter que morrer, né? Então, essa resistência, tudo que pode nos lembrar desse fato, acaba levando a essa situação. Então, é interessante observar, foi uma pesquisa feita na Folha de São Paulo, no Estadão, aqui há uns 30 anos aproximadamente. E no Jornal do Brasil, Jornal Globo, do Rio de Janeiro, constatava o seguinte, que os crimes mais violentos eram que são mais raros. Vamos lembrar que aqui em São Paulo nós temos uns 400 mil assaltos por ano, mas nós temos 3 mil homicídios. Nós temos aqui em São Paulo 20 vezes mais mortes no trânsito do que em assaltos. Mas a experiência que a gente tem é que eu vou ser assaltado na próxima esquina e posso morrer. Então, o medo é um outro problema. É necessário, inclusive, que a polícia entenda duas coisas. Ela precisa dialogar com as comunidades e mostrar o seu trabalho. Essa região onde nós estamos aqui, Itaim Bibi, que abrange todos esses shoppings aqui, o JK, o Eldorado, o Vila Lobos, é todo um batalhão que vem fazendo esse diálogo com as comunidades. Eles implantaram, inclusive aqui na rua dos estúdios que nós temos, implantaram várias estruturas de comunidade, de vizinhança solidária. As pessoas se juntam no grupo do WhatsApp ajudando a olhar o vizinho, a casa vizinho, o prédio vizinho. Então, esse diálogo é importante. E uma outra coisa que as polícias não entendem, quanto mais a polícia mostra essa tropa de choque, a tropa de combate, com fuzis, operações, mais intimida a população, faz ela sentir mais medo. A população, tem muitas pesquisas mostrando isso, ela não se sente mais tranquila quando vê esses grupamentos policiais fortemente armados. Ela acha que eles estão fortemente armados porque a coisa está muito feia. Então, se acaba fortalecendo o medo da violência. Coronel, vou trazer até aqui uma percepção minha como, né, jornalista e como acompanhei muito tempo lá no Rio de Janeiro, sempre tive essa sensação muito que você trouxe, né, do noticiário, o quanto as pessoas elas enxergam e têm essa sensação muitas vezes de medo. Às vezes eu morava no Rio, as pessoas lá, não vou visitar o Rio porque é assim, é muita violência, e eu sempre tive muito essa interpretação que as notícias elas causam isso, mas por um outro lado também, como repórter, o papel da mídia muitas vezes é expor essa realidade para cobrar, né? Essa é a função muito, né, da imprensa, pelo menos a gente
espera-se, né, que a imprensa de verdade faça este papel sem interesses, mas que o papel é trazer ou expor este problema para cobrar das autoridades uma melhoria em relação a isso. Entendo este teu ponto, e aí quando você fala em relação à questão da sociedade, qual deveria ser de fato, então, o papel da sociedade civil nessa luta em relação à diminuição dessa criminalidade, dessa sensação de criminalidade? Se fala muito a participação da população, mas, na verdade, alguns pontos ela pode participar muito, claro, porque ela tem um papel pedagógico, a população através das famílias, sobre seus filhos, né? Nós tivemos um caso aqui de um jovem de 24 anos dirigindo um Porsche, que é um carro de R$1 milhão, de uma forma descontrolada, bateu num carro e matou alguém, né? Esse é um tipo de problema. Nós temos pessoas que vão em busca dos traficantes e alimentam o mercado do tráfico. O tráfico se apresenta onde há consumidor. Não vamos culpar o consumidor pelo problema, mas isso é um tipo de problema, sim. Nós temos o problema que eu mencionei aqui da mortalidade no trânsito. É um aspecto importante. Uhum. Mas é interessante que as pessoas entendam o seguinte: a polícia tem o papel de fazer um trabalho dissuasório, ou seja, de alguma maneira ficar presente ela é a chavinha, pode ou não pode. É importante saber que ela pode estar próxima. Vou dar um exemplo muito rápido. Tem uma cidade, uma grande cidade, a polícia parou, entrou de greve, todo mundo ficou sabendo, apenas um dia, nem antes nem depois. Nesse único dia, vandalizaram 100 estabelecimentos, fizeram 20 incêndios criminosos, assaltaram 5 bandos, mataram um policial, a prefeitura usou 40 caminhões só para levar os cacos de vidro. Isso foi em Montreal, não foi na periferia lá da favela do Rio de Janeiro. Porque quando se sabe que a polícia não está presente, é impressionante como as pessoas soltam os seus freios. Você vê um caminhão tombado na estrada, você vê parar um carrão para pegar um pacotinho de cerveja que custa R$30. Uhum. Então, esse tipo de comportamento está latente na sociedade. Inclusive Montreal, que é um lugar que parece que nem precisa de polícia. Então, percebe como as pessoas em ambientes, cito o Japão, por exemplo, que tem um ambiente cultural. Claro, isso afeta bastante o comportamento das pessoas. Um ambiente cultural de sentimento de culpa muito agudo, faz parte da cultura japonesa. Então, eles têm um autocontrole muito maior. Num ambiente em que nós temos de abertura completa de costumes, de comportamento, de baixos freios, de baixos controles, nós percebemos que a violência ela se torna cada vez mais ampla. A educação ajuda muito? Sim, ajuda muito. Tanto que o estado do Nordeste são os estados mais violentos, que tem as mais altas taxas de analfabetismo também. A gente vai continuar nesse tema, só vou para um rápido intervalo. Obrigada, Coronel, continua aqui com a gente. O Strike faz um rápido intervalo, voltamos em instantes. O Strike está de volta, estamos falando sobre o avanço do crime organizado, os desafios constantes e também toda a situação envolvendo a segurança pública, conversando com o Coronel José Vicente da Silva Filho. Coronel, neste bloco, queria entender, aprofundar até um pouco mais ainda sobre a questão das estratégias, mas entendendo, você trouxe algumas comparações de outras cidades, de outros países, inclusive, não cidades de outros países, baseado em exemplos, tanto nacionais ou internacionais. Quais estratégias de prevenção ao crime têm se mostrado mais eficazes e como elas poderiam se adaptar no nosso contexto brasileiro? Olha, não é nada muito sofisticado. Hoje se fala, é importante fazer bem o arroz e feijão. Aquele policiamento que está nos bairros, ele precisa ser empoderado. É uma palavra horrorosa, mas enfim. Ele precisa ter condições, competências para dar respostas cada vez melhores. Saber exatamente onde os problemas estão acontecendo, e aí avançar num outro estágio de prevenção que as polícias pouco fazem, mas é um grande futuro. Porque o crime tem 3 perninhas. Para reduzir o crime ou afetá-lo, eu posso mexer numa perna apenas, que é a vítima. Então, se eu proteger a vítima, ela se cuidar um pouco mais, não ficar com o celular andando na calçada movimentada, por exemplo. Tem o alvo, né?
Esse alvo, naturalmente, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto que está numa mesa, por exemplo, um carro que está estacionado, e tem um local onde as coisas acontecem, né? E tem um infrator, naturalmente. O local onde acontece, quem administra o local é a prefeitura. Desde o começo dos anos 2000 que se adotou um sistema de mapeamento de crimes. Ou seja, cada registro feito, aí é importante que o cidadão entenda que ele precisa registrar, nem que seja através do telefone 190, foi assaltado, que ele vira uma bolinha no mapa digital. Quando eu tenho muitas bolinhas, eu sei que ali é um ponto de alta incidência, então a polícia vai colocar o seu patrulhamento naquele local. Porque o crime não se distribui homogeneamente, ele se concentra em alguns pontos. Então, essa é a grande técnica e não vai mudar isso por mais uns 30 anos. Né? Então, é necessário que haja o registro. Esse é um ponto. Mas daí vem essa questão da prefeitura. Mas por que esse ponto se tornou de interesse dos criminosos? Então, esse é o passo além. Aí eu preciso conversar com a prefeitura. A prefeitura está em Campinas, já comprou um veículo, um caminhão blindado. Algumas polícias estão usando fuzis. O papel da guarda municipal não é esse. O papel da prefeitura não é esse. Mas nós temos eleição esse ano, os prefeitos querem mostrar que também estão fazendo alguma coisa. Só que nós percebemos locais de alta incidência está demandando uma ação da prefeitura, que pode ser uma iluminação do local, ela ajuda muito, afeta muito a incidência criminal. E por que afeta? Porque ela, de alguma maneira, oferece riscos, aumenta risco para os criminosos. Né? Existe, inclusive, estudo mostrando que a iluminação de rua, o ideal é que ela seja numa altura abaixo de 3 metros. Não adianta ter aquela iluminação tipo Avenida Paulista de 15, 20 metros. Por quê? A luz que ilumina o rosto da pessoa se torna dissuasória. Então, esses cuidados, a ação em áreas vulneráveis, população vulnerável, as periferias, as favelas, quando você leva a ordem, dá trabalho, da escola. Por que a escola é importante? Importante, inclusive, porque tira o moleque da rua. Se tem uma escola em período integral, como Pernambuco vem fazendo, muitos estados vem fazendo, você tira mais ainda o jovem das ruas. Escola é um ambiente de controle, tem hora para entrar, tem que respeitar o professor. Aquilo é uma sociedade que ensina, não só os conteúdos do programa, evidentemente. Então, essa articulação é importante. E, de outro lado, naturalmente, é necessário ter o que nós chamamos de processo de inteligência. Então, os crimes que mais impactam de alguma maneira e que são crimes que se expandem em termos de ameaças políticas, ameaças, muitas vezes, que nós tivemos crime organizado ameaçando a autoridade. Nós tivemos em 2006 o ataque do PCC contra as polícias. Ele pode ser extremamente ameaçador e a polícia não pode se deixar surpreender pelos crimes. Quando nós falamos de inteligência, significa buscar informações a respeito de o que está acontecendo no meio criminoso. Informações com informantes que estão vinculados a criminosos ou com criminosos presos, que são boas fontes de informação. Essa gigantesca operação que a PM fez no litoral, em Santos, ela apreendeu pouco mais de 2 toneladas de droga. Mas uma única operação que a Polícia Civil fez aqui no interior de São Paulo, apreendeu 2 milhões, 2 toneladas também, pelo processo de inteligência, sem trocar tiros. Então, esse trabalho de inteligência, ele complementa essas ameaças excepcionais do crime organizado. Isso cada estado faz. Aí vem a grande responsabilidade do governo federal de estruturar essa base de inteligência. Me dá um pouquinho do seu pedaço de São Paulo, do seu pedaço do Rio, eu coloco tudo numa grande cesta de informações para a gente estabelecer as regras de como nós vamos enfrentar melhor o crime organizado. Onde que eu preciso dar mais recursos? Tá? Não simplesmente fazer como vem sendo feito o governo federal, tem uma prateleira. O que vocês precisam? Eu preciso da Força Nacional. Então, vou pegar o pacote de 300 da Força Nacional e botar aqui no Rio Grande do Norte. Eu preciso comprar 5 viaturas. Então, vai dando por prateleira, por demanda. Só que não é assim que deve funcionar todo um conjunto de gestão da segurança pública no país. Como que de que forma a tecnologia ela pode ser empregada para combater o crime organizado de uma maneira mais eficiente, considerando não só a coleta ali da inteligência, como você fala, mas quanto à execução também das operações policiais? Olha, a informação é crítica. Então, a principal arma da polícia não é o fuzil importado, né, de Israel, o pessoal diz aí. A principal arma é a informação.
quem é quem, o que está acontecendo e, principalmente, o que está para acontecer. A informação também leva à prisão de pessoas importantes no meio criminoso, pessoas relevantes, lideranças. Vejam que acabou afetando severamente as estruturas do crime organizado quando foram criadas as penitenciárias federais. Porque isso complica muito, a liderança ela tem que se executar através de informação, através de contato, o distanciamento atrapalha bastante. Mas as informações, hoje, tem um major da PM aqui de São Paulo, ele esteve na Senasp, no governo anterior, e ele montou um arcabouço de informações juntando os grandes bancos nacionais de informação. Então, todos condenados, não só os condenados, mas os mandados de prisão também, eventualmente até os alvarás de soltura de indivíduos. Banco de fotos de criminosos, os registros policiais, as juntas comerciais, os bancos de dados dos DETRAN, são todos bancos de dados públicos, e agora eles estavam procurando negociar para levar as impressões digitais do TSE. Aquele dedinho que a pessoa vai votar, então você tem um banco de dados. Então, um policial aqui, ele pode abordar o indivíduo, dá o dedo aí. Fala, peraí, você está sendo procurado lá no interior do Ceará. Então, esse conjunto de informações, ele pode ser enriquecido. Além dessas grandes informações, você tem informações mais sigilosas de outro tipo de caráter, especificamente pode ser para acesso de menos pessoas sobre as estruturas de crime organizado. Eu passo as informações, características, fotografias, o chamado modus operandi, como agem determinados criminosos ligados ao crime organizado, e passo isso para uma gestão central, que seria no caso da Polícia Federal. E quando eu tenho um problema no Estado, a Polícia Federal vai lá apoiar com o pacote de informações que ela tem. Então, isso é mais importante do que o pessoal de farda camuflada aí fazendo operações cinematográficas. Coronel, como que a atual estrutura do sistema judiciário penal brasileiro, ela impacta de fato esta luta contra o crime em si? Quais reformas você acredita que seriam necessárias para tornar mesmo essa estrutura do sistema judicial até mais eficiente? Olha, esse aspecto do judiciário, ele entra no final do sistemão, né? Esse sistema começa com a caixa de ferramentas, que é a legislação que estabelece quais são os crimes, como processar as pessoas e como administrar aqueles que foram condenados e estão presos, né? Mas a grande potência desse sistema todo é da polícia ostensiva, para evitar que o crime aconteça. Porque tudo que vem depois, a investigação, a denúncia do Ministério Público, o juiz que está julgando e condenando, depois o presídio para conter os presos, tudo isso aconteceu depois que o crime já criou vítimas. Depois que o leite derramou, como se diz. Aí a capacidade disso dar um retorno para a sociedade, em termos de dissuasão, de prevenção, ela é mínima. Todo mundo imagina, não, a justiça, a polícia, a investigação tem um papel grande, é muito importante, claro. Mas o poder decisivo é a polícia que está na rua. Mas ela não impacta naquela fato da impunidade, como você falou, né? Pegou ali um exemplo que a pessoa tinha sido presa 60 vezes, como ela ainda estava solta? Sim. Então, é necessário estabelecer, verificar, identificar claramente quais são os principais mecanismos que podem estar afetando aquilo que a polícia chama de estar enxugando gelo. Sim. Né? Aqui em São Paulo se adotou, através de uma tecnologia e um bom entendimento com o Tribunal de Justiça, uma medida importante. A polícia tem agora uma relação dos indivíduos que estão cumprindo pena em liberdade. Eles têm restrições. Quando a gente fala do indivíduo que está na saidinha, vai passar uma semana com a família, ele tem restrições. Ele não pode sair da cidade, ele não pode frequentar bares, então uma série de restrições. Então, a polícia, quando aborda agora o indivíduo que está num bar e ele tem uma restrição de não poder sair de casa, ele é levado preso imediatamente. Está se buscando, inclusive, um ajuste na legislação que não precisa nem de juiz. A polícia já encaminha direto para estabelecimento prisional, para caso de detenção, lá para o presídio. Isso é uma resposta rápida ao criminoso. E vamos entender o seguinte, vamos pegar São Paulo e os demais estados, mais ou menos parecido. São Paulo tem 200 mil presos no sistema prisional. Tem 300 mil que estão cumprindo algum tipo de pena em liberdade. E mais 150 mil com mandado de prisão. Esse é o universo de criminosos que estão
de alguma maneira, afetando a sociedade de São Paulo. Veja só, 200 mil, mais 300 mil, mais 150 mil, são números gigantescos, né? E esse é necessário ter um trabalho, principalmente da polícia na rua. Que quem vai vai prender o sujeito pela 50ª vez é a PM que está na rua, principalmente. Então, essa polícia precisa estar muito capacitada. Capacitada em termos de estar organizada, no território, espalhada em todo local, com competência de fazer bem o seu trabalho, com supervisão adequada, motivada com bom ambiente de trabalho para fazer isso. E aproveitar que a nossa audiência, os comandantes das polícias, secretários da segurança, não são as tropas especiais que vão fazer esse trabalho. É aquela polícia do dia a dia. E essa polícia não é prestigiada. Então, veja o seguinte, em dezembro de 2023, foram promovidos aqui em São Paulo, 10 majores foram promovidos a tenente-coronel. Só 2 majores que eram do policiamento do arroz e feijão. O resto vem da burocracia e vem das forças especiais. Então, a própria instituição não dá prestígio a esse policial. Eu comandei um batalhão 5 anos e meio, dado no chão de fábrica, a gente sentia claramente que não tem prestígio nenhum. É o patinho feio e, no entanto, é o principal responsável. Todo o resto é muito importante e é necessário trabalhar todo esse conjunto. Daí a importância que tem o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para pensar esse conjunto. Que leis que eu preciso, vamos adotar a lei proposta pelos governadores do Sul, Sudeste, para o indivíduo que faz o crime habitual, mas não é condenado, para podar esses indivíduos? Sim. Os indivíduos que têm uma demanda maior de serem presos? Sim. As polícias civis precisariam investigar melhor do que investigam? Sim. Eu fui visitar uma polícia em Los Angeles, ele colocou uma realidade óbvia, né, mas até não tinha percebido. Ele falou, nós não podemos investigar tudo que é feito BO. São 2.600.000 BOs feitos ano passado. Quais devem receber a prioridade da competência de investigação? Os crimes de grande repercussão social. O caso do Porsche, que matou um indivíduo aí, estupidamente. Os vinculados ao crime organizado. São indivíduos que precisam ter uma resposta, muita força, muita competência. Os criminosos de alta produtividade. E aqueles que já são fáceis, que o bandido deixou até a carteira de RG no local do crime. Essa deve concentrar a prioridade das polícias. Ele não vai assaltar, investigar todo o roubo de motocicleta? Não vai. Mas ele vai fazer um bom registro até perceber que existe uma quadrilha roubando motocicleta. Então, uma revolução nas polícias civis brasileiras também é muito importante. Elas são muito burocratizadas, só faz o BO, faz um inquérito pro forma e não afeta, não intimida efetivamente o crime, com poucas exceções. Coronel, de que maneira a interferência política e partidária ela impacta diretamente essa eficiência aí das forças policiais neste combate? Ora, de maneira geral, as polícias trabalham com bastante autonomia. Elas não podem, como muitas pretendem, ter uma autonomia completa, financeira, administrativa. Realmente não. A polícia precisa de controle, inclusive controle político no bom sentido, do governador. O governador tem um papel extremamente importante, não pode deixar isso simplesmente com o secretário da Segurança. Uma outra questão importante, eu lembro do Mário Covas, eu fiz o plano de governo dele em 94. Nós conversamos ali, ele fala, bom, 2 áreas eu não vou deixar, não vou tolerar influência política, educação e segurança pública. Então, quando um prefeito, um deputado, um senador vinha pedir a promoção de um delegado, de um capitão, ou a remoção de alguma instalação numa unidade, simplesmente não aceitava. No Rio de Janeiro, esse é um problema, sempre foi um problema muito sério. Do político, eu quero fulano. Recentemente, a Assembleia Legislativa determinou ao governador quem ia chefiar a Polícia Civil. Isso é intolerável. Para que ele pretende ser a gestão da segurança do governador? Isso é intolerável. Uma outra questão que é muito problemática, nós temos aqui em São Paulo, o ideal é que o secretário da Segurança esteja longe da política. Por quê? Ele vai procurar, e existe um deputado que é secretário da Segurança de Santa Catarina também, ele vai querer angariar votos. É da natureza do político. Não estou criticando por fato de ser político. Fez a opção de ser político, faz parte desse papel.
Mas, sem dúvida nenhuma, não dá para misturar uma função delicadíssima de estratégia, de uma gestão estratégica, uma segurança pública, misturar isso com política. Está penetrado, né, o coronel? É difícil a gente pensar né, talvez seria utópico imaginar que seria desassociado. A gente vê, de fato, essa penetração do crime na política brasileira. Quais seriam, então, né, estratégias para melhorar ou tentar diminuir essa penetração que a gente vê? Você citou aí o Rio de Janeiro, especificamente, a gente vê muitos exemplos disso por lá. Qual, de fato, né, poderia ser feito para tentar diminuir essa penetração? Olha, tudo está na mão do governador. Aqui no sistema brasileiro, que é a polícia estadual, nos Estados Unidos a polícia é predominantemente municipal. Então o prefeito tem esse papel muito importante. Ele tem uma polícia estadual, mas ela pesa pouco na segurança das cidades. Mas aqui, a posição do governador. Se o governador é um indivíduo que faz da política um instrumento contra a sociedade, nós tivemos 5 governadores presos no Rio de Janeiro, aí tudo vai mal. Inclusive a polícia, inclusive toda a estrutura de segurança. Então, a seriedade do governador é muito importante. Essa é uma questão. Um segundo aspecto é que o governador tem que assumir a questão da segurança pública em termos de estar mais próximo da polícia. Porque a polícia, de maneira geral, ela respeita mais o governador, mas ela sabe que o secretário pode cair a qualquer momento. Mas o governador vai ter que aguentar. Essa autoridade do governador é importante. E nós temos alguns bons exemplos, vou citar um pelo menos, do governador Eduardo Campos, quando governador de Pernambuco, ele reunia com a polícia 2 vezes por mês, pelo menos, lá no Palácio, ia todo o chefe da polícia, e ficava cobrando. Por que está acontecendo esse problema na Caruaru, que é uma cidade brava do estado, Cabo de Santo Agostinho? Ele ficava cobrando. O que está faltando lá? Está faltando efetivo, está faltando viatura, está faltando competência do chefe local da polícia. Então, essa cobrança é importante. Na polícia de Nova York, toda semana, os comandantes dos distritos policiais, a cidade é dividida em distritos, como aqui também, nós temos 90 e poucos distritos, lá tem 70 e poucos. E toda semana o chefe vai ser cobrado lá no quartel-general, toda quinta-feira. E vai cobrar. Por que não melhorou aqui? Qual é o seu plano para resolver o problema? Então, essa cobrança do governo, ela é extremamente importante. Ele tem que assumir essa gestão, não simplesmente delegar completamente ao secretário da Segurança. Ele não pode fazer isso. Tem que estar muito próximo, porque é uma estrutura muito forte que o Estado tem, que é a estrutura policial. E o comandamento do governador é muito importante, inclusive o comandamento de deixar claro que a influência espúria da política não é aceita nessa área de governo. Coronel, para a gente terminar, não posso deixar de te perguntar, até porque a gente citou muito o Rio de Janeiro e até mesmo você trouxe, né, os outros... São várias facções no Brasil como um todo, até que a gente estava conversando aqui, mas tem uma divisão muito grande no Rio. E eu queria entender um pouquinho, só para a gente fechar, qual que é a ameaça de um possível racha no PCC, ele poderia representar aqui para São Paulo? Até porque se fala, né, que teria ali já um braço surgindo, que acho que é, se eu não me engano, o PCP, Primeiro Comando Puro. Uma disputa de território, de negócios em São Paulo poderia aproximar esse cenário do que a gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo? Isso vai depender muito da qualidade da inteligência das polícias do Estado, tanto da Polícia Civil como da PM. Esse acompanhamento e uma ligação muito estreita também com toda a administração penitenciária, onde muitos membros estão por lá, e mais o Ministério Público, é um conjunto que tem que trabalhar monitorando o tempo todo isso. Mesmo assim, nós já sabemos que hoje, pelas divisões, pelas disputas de território, disputas de liderança, nós percebemos, como está acontecendo até com as milícias do Rio de Janeiro, que nós tínhamos poucas facções e um levantamento feito há um tempo, o ano passado, constatou mais de 70 delas. Outros falam 50, enfim, são dezenas delas de disputas que acontecem dentro dessas estruturas. O que nós percebemos é que a estrutura como o PCC, diferentemente do Comando Vermelho, buscou um caminho, uma estratégia empresarial para negócios. E perceberam que não adianta atacar a polícia porque atrapalha os negócios, como aconteceu em 2006. Muita gente foi presa, muita gente morreu, muitas áreas de atuação do tráfico acabaram sendo prejudicadas pela ação policial. Descobriram, então, um grande veio internacional, com grandes fornecedores dos países vizinhos, e mais os compradores da Europa, até da Ásia, eles compram a droga a $1.000 e vendem a $30.000 na Europa. Então,
é um local que recebe, inclusive, investimentos de indivíduos, porque sabe que o lucro é muito grande. Estão faturando, estima-se, 5 bilhões por ano, só o PCC, mas se sabe que o conjunto da droga pode estar em torno de 10 a 15 bilhões, segundo um estudo feito pela Câmara dos Deputados, uma comissão. Brasil. Brasil. Então, esse grande núcleo, ele existe. Nova York deve consumir muito mais cocaína e maconha do que São Paulo ou Rio de Janeiro, mas lá não tem guerra, porque é um grande negócio. Você tem um grande mercado consumidor, a droga vai ser levada para ser consumida. O fornecedor aparece quando tem mercado. E nós temos, se esperava que isso acontecesse, aqui esperava com o Comando Vermelho, mas lá não aconteceu, que você vai em um nível de maior lucratividade com redução de violência, porque a violência acaba atrapalhando os negócios. Então, essa é uma maneira importante de se pensar o crime organizado. Bom, menos mal. Claro, mesmo assim, o crime organizado não abre mão do varejo que tem nos grandes centros urbanos, como o caso de São Paulo. Ele vai estar presente. Mas a tendência de evolução é que ele se torne cada vez menos violento para ser mais lucrativo. Quero agradecer, Coronel. Obrigada pelo seu tempo. Temos assunto aqui para fazer outras edições deste strike. Já fica o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigado pela oportunidade, Paulo. A situação do Brasil ela merece realmente debater as soluções e as responsabilidades das autoridades, que precisam exercer, elas foram eleitas para isso. Exatamente. Obrigada, Coronel. Quero agradecer você também que está aqui acompanhando o strike. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê na semana que vem. Até lá.